Nós vamos mostrar agora a diferença entre fontes de boa qualidade e fontes de qualidade inferior. Esta fonte, por exemplo, ela é de uma ótima qualidade. Ela tem um bom acabamento nos cabos. Não falta nenhum componente em relação ao layout da placa. Os dissipadores são bem dimensionados e também são grandes, eles são pesados. Ainda tem um circuito chamado de PFC, ou fator de correção de potência. Além disso, os transistores usados nessa fonte, eles são maiores, eles são com maior capacidade de dissipação térmica. Então esta é uma fonte muito bem projetada. Essa aqui é uma fonte de qualidade intermediária. Ela não tem um acabamento tão bom, mas ela tem várias etapas de filtragem do primário. Ela tem bons dissipadores, grandes, bem dimensionados. Ela também tem, não faltam, ou ainda faltam poucos componentes nessa placa em relação ao que tem no layout dela. Então aqui está faltando 2 capacitores. Mas ela é uma fonte de qualidade intermediária. Essa aqui é uma fonte de qualidade inferior. Então podemos notar aqui o dissipador muito pequeno, muito inadequado para a potência que essa fonte precisa emitir. Além disso, tem vários componentes que foram substituídos por wire-ups. Nessa fonte de qualidade inferior, vários componentes estão faltando. Falta um capacitor, falta um indutor que faria filtragem de energia. Ele foi substituído por pedaços de fio, por wire-ups. Está muito mal dimensionada essa fonte para a potência que ela precisa atingir. Só que ela é uma fonte barata. Acabei de notar, dando uma olhada melhor nessa fonte aqui de baixa qualidade, a economia foi tanta que eles deixaram de colocar até a tomada para você ligar o monitor. Ainda na inspeção visual, nós vamos mostrar para vocês um caso verídico. Aconteceu com a gente em laboratório. Nós pegamos uma fonte que estava danificada, o computador era um pouco cheio de periféricos, ele tinha uma placa de vídeo avulsa, né? Uma placa de vídeo que não era on-board, off-board, e trocamos por uma fonte nova e depois de fazer essa troca o computador passou a travar de vez em quando. Bom, achamos que o defeito fosse a fonte, trocamos por uma fonte um pouco diferente, um pouco melhor, e realmente o problema era a fonte. Qual que é o problema da fonte? A fonte é nova, ela funciona, mas se você for reparar o tamanho dos dissipadores de calor e o tamanho do transformador principal, você vai ver que eles são muito pequenos. Essa fonte é muito mal dimensionada para potência de 300 watts. Ela consegue dar uma potência de 300 watts de pico, mas se você for começar a usar os jogos no computador, como a fonte é muito pequena, ela esquenta e começa a oscilar muito a energia. Só para você ter uma ideia do tamanho desse dissipador de calor, dá uma olhada nos capacitores de entrada que você consegue ver perfeitamente. Agora eu vou te mostrar comparando ela com uma fonte de boa qualidade. Olha o tamanho do transformador principal. Olha o tamanho dos dissipadores. Não tem nem comparação uma fonte dessas com uma fonte dessas. Então esta aqui não é uma fonte de boa qualidade e fica provocando travamento. Para um micro simplesinho, que tem pouco componente, para um terminal de caixa de supermercado, essa fonte pode até funcionar. Mas para um micro um pouco mais exigente, não é adequada.